Olá, eu sou o Daniel Salsa, essa aqui é a Troll TV, seja bem-vindo ao 12 Minutos para Entrar aos Vivos. E você que está aqui chegando pela primeira vez, ou você que também não está na primeira vez, o que você tem que prestar atenção? Vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar brincando. Vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar falando sério. Vai ter momento que parece que eu vou estar falando sério, mas eu vou estar falando sério mesmo. E vai ter momento que parece que eu vou estar brincando, mas eu vou estar brincando mesmo. E tudo que você tem que fazer é ficar prestando atenção. Será que ele está falando sério? Brincando, sério ou brincando? É super simples, vai dar super certo, mas seja bem-vindo aos 12 Minutos para Entrar aos Vivos e fique aí com o episódio de hoje. Sabe qual é a pergunta que eu tenho mais medo que as minhas filhas me façam? Só para contextualizar um pouco o meu caso, eu tenho duas filhas, uma filha de 17 anos e uma de 2 anos de idade, são fases bem distintas. A primeira, por incrível que pareça, quando ela era mais nova, e portanto eu também era mais novo, eu não tinha medo que ela me perguntasse nada. E por que eu não tinha medo que ela me perguntasse nada? Porque ela nasceu em uma época que, se a gente for analisar o contexto socioeconômico, cultural e geopolítico do planeta, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E hoje, depois de 17 anos, muitos aprendizados como pai, e decidi enfrentar novamente essa aventura de ser pai, continuo sem ter a menor ideia do que eu estou fazendo. Mas tem uma vantagem em relação àquela época. Lá, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu não tinha a menor ideia que eu não tivesse a menor ideia do que eu estava fazendo. Em outras palavras, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E hoje, a vantagem é que eu continuo sem ter a menor ideia do que eu estou fazendo, mas hoje eu sei que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Hoje eu reconheço essa minha paternal ignorância. Então, quando a primeira filha nasceu, eu simplesmente não tinha medo que ela me perguntasse nada. E por quê? Porque eu acreditava que sabia de tudo. E hoje eu tenho medo que a pequena me pergunte de tudo. Por quê? Porque hoje eu tenho certeza que eu não sei de nada. Claro que eu estou exagerando. Eu me sinto muito mais preparado para educar uma criança. Se não fosse assim, eu não faria uma outra criança. Mas estou muito mais em paz com aquilo que eu não tenho a menor ideia. E com o nascimento da segunda filha, me vi obrigado a refletir as experiências com a primeira. E outro dia eu me peguei pensando assim: tem alguma pergunta que eu tenho medo que minhas filhas me façam? Qual a pergunta que eu tenho mais medo que minhas filhas me façam? Se você for perguntar para outros pais, talvez alguns possam dizer que a pergunta que mais gera cagaço paternal seja: pai, como é que nascem os bebês? Outros ainda podem dizer, ainda que seja claro, com a filha mais velha: pai, meu namorado pode dormir em casa? Em relação a isso, o meu maior medo é que ela não me pergunte, que ela simplesmente apareça com um camarada simpático, com uma tatuagem de escorpião na testa, cabelo moicano, pintado de laranja, e diga: pai, esse é o Rô, ele vai dormir aqui hoje. Ou ainda, em um dia de domingo qualquer, a filha te pega desprevenida e pergunta: pai, como era você na adolescência? Você era comportado? É uma pergunta que eu tenho um certo medo, mas não se compara à pergunta que eu tenho mais medo que ela me faça. A pergunta que eu tenho mais medo que elas me façam é a seguinte: se preparem, que talvez você nunca tenha pensado nisso antes. A pergunta dinamizadora dos meus cagaços é a seguinte: pai, eu já percebi que no mundo dos adultos, cada um faz as coisas do seu jeito. Eu já começo a rezar comigo. Ela não vai me perguntar o que eu estou pensando que ela irá me perguntar. Aí ela continua: alguns adultos acreditam que as coisas têm que ser assim. Outros acreditam que tem que ser assado, e tem outros que acham que não tem que ser nem assado e nem assim, e outros nem assim e nem assado. Diante disso, eu te pergunto, eu já até imagino nesse momento minha boca seca, a garganta engasgada, meu coração congelado, eu ficarei fazendo exercício telepático, olhando fixamente para ela, repetindo mentalmente: não pergunta isso, não pergunta isso, não pergunta isso, pelo amor de Deus. Aí finalmente, docemente, com grande desvelo, ela pergunta: pai, afinal de contas, quem é que está certo? A partir desse momento, me encontro em um ponto irreversível. Terei que dar alguma resposta ou ter alguma reação. Milhares de ideias começam a passar pela cabeça. Posso simular um ataque epilético? Posso responder simplesmente: seu pai, que está sempre certo. Posso simular um ataque epilético? Posso responder com um ar misterioso, que ainda não é o momento para ela saber disso. Posso simular um ataque epilético? Posso gritar bomba e jogá-la no chão, protegendo-a fortemente com um abraço. Posso ainda simular um ataque epilético. Mas, depois de me passarem várias coisas na cabeça, me restam 3 opções. Opção A: colocá-la de castigo por alguma coisa que ela fez uns 3 anos atrás. Ah, filha, acabei de lembrar que você não encheu a garrafa d'água em 27 de janeiro de 2017. Está de castigo. Mas pai, está de castigo. Mas pai, está de castigo. Seu pai está sempre certo. Opção B: fingir que o telefone tocou no vibracal e ficar 3 horas conversando com alguém imaginário e ter esperança que ela esqueça da pergunta, que ela vá dormir ou até que o Rô apareça, ou se bobear eu até ligo pro Rô. Ou opção C: enfrentar com coragem a pergunta e responder: afinal de contas, quem é que está certo? Já que é para sofrer, eu vou dar a resposta completa.
minha filha, então, foi bom você me perguntar isso porque eu justamente já estava para conversar com você há um bom tempo a respeito desse assunto. Achei importante você puxar essa conversa. Resmungo secretamente para Deus, cadê você na hora que eu mais preciso? Bom, filha, imagino que você me pergunta isso porque você vê pessoas do mundo dos adultos que afirmam determinadas coisas e além de afirmar essas coisas determinadas, além disso elas afirmam que quem não afirma aquela forma determinada que ela tem é um sujeito indeterminado. Alguns afirmam, inclusive, que esse sujeito indeterminado não tem cérebro, que deveria calar a boca, que não deveria existir, tudo isso dito com o oposto de respeito e gentileza que valorizamos aqui em casa, não é isso? Já imagino a carinha dela fazendo assim, isso mesmo, papai. Mas e aí, quem é que está certo? Pois bem, preste atenção nas palavras do seu pai, que eu te revelarei quem é que está certo. O que eu posso perceber, minha filha, é que há basicamente, nesse aspecto relacionado a quem é que está certo, ou afinal de contas, quem é que tem razão, e que há basicamente 3 tipos de pessoas que eu vou tentar organizar minhas ideias para você. Só um comentário, eu gosto de começar a resposta assim, porque já dá para sentir o coração dela partindo de arrependimento por ter me feito a pergunta. Porque até aí eu tenho esperança de que ela desencane, porque agora tudo que eu falei, pode perceber, foi só para ganhar tempo, para eu pensar. Só que agora eu falei 3 tipos e ela não me interrompeu, e eu vou ter que falar. Quais são os 3 tipos? Filha, tem as pessoas que dividem o mundo em 2 grupos. O primeiro grupo é formado única e exclusivamente por ela mesma. E o segundo grupo é formado pelas pessoas que estão erradas, que são basicamente todos os outros que não fazem as coisas do jeito que ela faz. A probabilidade dessa pessoa estar certa, portanto, é de 7 bilhões para 1, mais ou menos. Mas se você fizesse essa pergunta para essa pessoa, ela iria responder, eu mesmo. E se você perguntasse para os outros 7 bilhões, eles responderiam, não sabemos quem está certo, só não sabemos que é aquela pessoa. 2. Tem as pessoas, filhas, que são um pouco mais humildes do que essa primeira pessoa, mas que dividem o mundo em 2 também. O grupo de pessoas que estão do lado de cá do muro, que é o lado que ela está, e as pessoas que estão do lado de lá do muro, que é o lado que ela não está. E para essa pessoa, tudo que é pensado, sentido e feito do lado de cá do mundo está sempre certo. E tudo que é pensado, sentido e feito do lado de lá do muro está sempre errado. Inclusive, se uma pessoa do lado de cá fizer uma coisa idêntica à outra pessoa do lado de lá, a pessoa do lado de cá é jogada para o lado de lá. Ou a do lado de lá é jogada para o lado de cá. Simples, né? E existem as pessoas que desconfiam que é praticamente impossível alguém estar totalmente certo ou totalmente errado. E que na dinâmica da vida, às vezes a gente erra e às vezes a gente acerta. E o que importa é continuar aprendendo e buscando fazer cada vez melhor, dar a entender que essa que está mais certa, ou pelo menos mais honesta com seus próprios erros e acertos. Só que mesmo que essa pessoa esteja certa, como tem os outros 2 grupos, às vezes ninguém percebe. Ao concluir a minha exposição, eu falarei para mim mesmo, tu é inteligente, hein, cara? Tu falou tudo e não disse nada, mas colocou a menina para pensar, missão cumprida. Ela que tem uma insônia de 1 semana pensando nisso agora. Eis que a minha filha vira para mim e diz, pai, você falou tudo e não disse nada. E assim ela desmascara o meu projeto de sabonete escorregadio, ela vira séria e pergunta, pai, para você, quem é que está certo? E só me resta responder, sinceramente, filha, eu acredito que todas as pessoas, por incrível que pareça, acordam todos os dias para fazer o seu melhor. E o que elas conseguem fazer na prática é fazer o seu melhor. Porque se elas soubessem um jeito melhor de fazer aquilo que elas estão fazendo, com certeza elas fariam. Por mais absurdo que possa parecer, às vezes, o melhor de cada um. Então, desse ponto de vista, se todos fazem o seu melhor, todos do seu próprio ponto de vista estão certos. Porque é o melhor que a pessoa consegue fazer. E o melhor que a pessoa pode fazer dentro do seu melhor é desconfiar que apesar de ser o melhor que eu estou conseguindo fazer, ainda não é o melhor que existe para fazer. Eu estou fazendo o melhor dentro das minhas possibilidades, mas ainda não estou fazendo o melhor possível. E isso me coloca no lugar de aprendiz das minhas próprias possibilidades. Eu consigo olhar para o outro com mais compreensão, empatia, respeito e consideração, porque sei que ele também está fazendo o mesmo. Então, para mim, quem está certo é quem reconhece essa dinâmica e vive os seus dias comprometido com o seu melhor, mesmo sabendo que ainda pode melhorar. Pois, na verdade, ninguém é o padrão da existência, mas somos todos uma possibilidade de existência. E pensar assim me traz paz. Esse foi o 12 Minutos para Entrar aos Vivos.